Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. No meio de tanta notícia ruim sobre o desempenho da educação brasileira, com o IDEB apontando retrocessos e estagnações nos índices relativos à qualidade do ensino, de repente a gente recebe uma notícia boa, notícias dessas de comemorar, mas principalmente de procurar saber como foi que um estado nordestino conseguiu superar as dificuldades e alcançar o primeiro lugar na qualidade do ensino médio. Segundo os números do IDEB, o Índice de Desempenho da Educação Básica, o estado é Pernambuco, terra de um dos educadores mais famosos do mundo, sempre festejado, Paulo Freire. Pois nesta edição do Palavra Aberta nós recebemos o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Ele foi secretário de Educação do estado de 2007 a 2010, durante o primeiro mandato de Eduardo Campos. Vamos saber dele como foi que Pernambuco saiu da curva e exibiu esses resultados tão bons. Deputado, antes de mais nada, parabéns a Pernambuco por esse desempenho. Como eu falei aqui rapidamente, um estado nordestino como o Pernambuco, normalmente as dificuldades do Nordeste a gente não se cansa de falar que são muito maiores do que as dos demais estados da federação. E como é que Pernambuco supera tudo isso e sai na frente num ranking desse tipo? Bom, cumprimentar todos os ouvintes, todos os telespectadores. Olha, Paulo, quando nós assumimos o governo em 2007, o então governador Eduardo Campos traçou uma meta muito ousada naquela época, que era tirar Pernambuco em 2007, que era a 21ª colocação em qualidade de ensino no Brasil. Esses dados são todos do IDEB, aferido pelo próprio Ministério da Educação. E o governador Eduardo queria projetar Pernambuco entre os 5 melhores estados da federação. Foi essa a meta que ele colocou lá no início de 2007. Eu fui seu secretário de Educação no seu primeiro mandato. E na época, quando a gente traçou o nosso planejamento estratégico, essa é uma primeira questão importante, de a gente ter o valor da educação como um valor central. Essa foi uma coisa que foi colocada pelo governador Eduardo como um ponto estratégico para o desenvolvimento das pessoas e para o desenvolvimento do próprio Estado. E a partir dessa convicção, transformar isso numa política de Estado. A educação, todo mundo gosta de falar sobre a educação, mas é importante que a gente... Entra a eleição e sai a eleição e a gente vê a educação será a minha prioridade, isso. etc. Na prática a gente vê que muito pouco disso é aplicado. Isso, e o importante foi construir esse planejamento estratégico como uma política de Estado, ou seja, você buscar um consenso de todos que operavam a educação em torno de questões centrais, do que precisava ser feito para que a gente pudesse, a partir de não só de um governo, mas como a gente está chegando agora ao terceiro governo que nós estamos atingindo esse resultado em primeiro lugar, foram 2 governos de Eduardo Campos e agora o governo do governador Paulo Câmara. Em todos eles, nós partimos desse planejamento estratégico que a gente chamou do Pacto pela Educação. Foi esse Mas pacto... o que foi feito? Foi feito um diagnóstico Então, para descobrir onde é que estavam os furos? Nós fizemos um amplo diagnóstico de toda a rede estadual do ensino, tanto do nível da educação fundamental como do ensino médio. E a partir disso, um conjunto de ações que foram estabelecidas, com responsabilidades, com prazos, estabelecendo metas de atingimento ano a ano daquela evolução da qualidade de ensino. Quando a gente começou em 2007, por exemplo, nós tínhamos uma rede física completamente sucateada. Nós ajustamos toda uma infraestrutura física, e não é o principal, mas é importante você ter uma escola onde as pessoas se sintam bem, tanto que trabalham como quem estuda lá, ou seja, ter um ambiente atrativo. E iniciamos a implantação de um conjunto de ações que fez a escola voltar a ser atrativa. Por exemplo, a escola não tinha, começar lá de trás, 2007, a escola do Estado não tinha farda, foi colocado farda. Não tinha merenda para todos os alunos, foi colocado... Farda é como no Nordeste nós chamamos um uniforme. Uniforme, isso, uniforme escolar. Nós usamos Parece ser uma coisa expressão simples, mas é uma coisa importante, Sim, porque claro, dá a identidade da escola, a autoestima dos alunos, dos profissionais. Então, fardamento, uniforme, como você disse, merenda escolar de qualidade para todos os alunos, livro didáticos que não tinha para os alunos do ensino médio, para todos, nós fizemos chegar. Nós implantamos, essa é uma ação muito importante, que dentro do ambiente da educação tem uma coisa que é consensual, todo mundo diz que é importante, que é a ampliação do tempo de permanência do aluno nas escolas. Então, a política de educação integral, ela se transformou numa política pública. Em 2007, nós tínhamos em Pernambuco apenas 13 das 1.000 escolas do estado de Pernambuco em educação integral.
cerca de 300 mil alunos nós temos no ensino médio. Como o ensino médio é da responsabilidade direta do Estado, o fundamental ele é compartilhado com os municípios, né, nós iniciamos a implantação dessa política pública de ensino integral pelo ensino médio. Nós temos hoje, em 2015, nós temos hoje em 2016, 160 mil alunos do ensino médio de Pernambuco estudando em escolas em tempo integral. Em cada cidade do estado de Pernambuco hoje, você tem uma escola em tempo integral. Então, esse modelo, incorporado a ele, um conjunto de ações, fez a gente ter hoje, pelos dados do próprio MEC, divulgado recentemente, a menor taxa de evasão escolar do Brasil. Aquilo que em 2007 era de cada 100 alunos, 25 no percurso do ano largavam a escola, hoje representa um dado quase que residual, 2% dos alunos. O que é que fez esses jovens se encantar? É isso que eu acho que é o grande desafio da escola pública, é fazer voltar o jovem a se encantar com a escola e identificar na escola uma porta de construção da sua cidadania. Então, além desse conjunto de valores, por exemplo, a gente criou um programa lá que se chama o programa Ganha o Mundo. É um programa de intercâmbio dos alunos do ensino médio do estado de Pernambuco para outros países. Essa coisa que a gente só vê muitas vezes em escola privada, né, que só os filhos dos mais ricos têm acesso de mandar seu filho para estudar fora, isso transformou também num programa dentro do governo. Em toda a escola do interior do estado de Pernambuco é feita uma seleção a partir de critérios objetivos. E de onde conseguiram os recursos, deputado? Olha, na verdade, nós aumentamos uma parte dos recursos do investimento da educação, porque essa é outra coisa que é fundamental. E eu acho que a Câmara está num momento muito importante para a gente fazer esse debate, né, porque muita gente fala, como a gente disse, que a educação é um consenso. Mas entre a fala e a atitude tem um intervalo aí que precisa ser valorizado. Então, você colocar mais recursos na educação também é importante. Nós chegamos a fazer investimento da ordem de quase 29%, 30%, quando o limite mínimo é de 25% das receitas vinculadas. Mas, além disso, não é só você fazer o aumento do investimento, mas é qualificar o gasto público, porque eu acho que esse é outro desafio. Eu acho que a gente avançou do ponto de vista da... É investir bem, é gastar Investir bem. E aí tem todo um modelo de gestão que também está concebido, que faz parte não só da área da educação, mas também de todas as áreas, principalmente as áreas fins, né, das políticas públicas, né, no sentido de valorizar o recurso público. Primeiro que você tem que estar sempre procurando cortar o que a gente chama daquelas despesas ruins, né, que a gestão pública tem isso. Sem falar na corrupção. Não, sem falar nem nesse aspecto, falando especificamente naquilo que muitas vezes, pelo tamanho do Estado brasileiro, isso é feito unha, você tem que estar sempre cortando, porque ela está sempre crescendo de alguma forma. Né? Então, o gasto público tende a crescer também. Então, valorizar esse gasto público, enxugar aquilo que é possível ser enxugado para que você sobre recursos para a área de investimento. Então, nós fizemos isso lá em Pernambuco também. Demos enxugada nos recursos públicos. Isso permitiu a gente, como eu disse, recuperar escolas, fazer escolas de tempo integral, colocar a farda, merenda, kit escolar, né, implantar piso para os professores. Esses professores que estão nessa escola... Se refletiu no desempenho dos alunos. Sem dúvida alguma. Deputado, eu vi aqui que Pernambuco também é o estado que apresenta a menor diferença de desempenho entre a rede privada e a rede estadual de ensino médio. E aqui diz mais à frente, Pernambuco e Piauí, que é o meu estado, são os dois únicos estados que cresceram em todas as edições do IDEB da rede estadual de ensino médio desde 2007. Isso é uma coisa importante. Hoje, o telespectador da TV Câmara deve estar se perguntando por que esse jornal está aberto aqui na minha frente. É porque eu hoje, curiosamente, li um artigo do professor Arnaldo Nisquier, da Academia Brasileira de Letras, que é um grande educador, e ele chama-se O Bom Professor. Isso. E ele diz, o segredo para ótimas notas de estudantes bem-sucedidos não são colégios elegantes ou equipamentos mirabolantes. Isso. São, de fato, os professores. A qualificação foi perseguida, para a gente fechar, que o tempo já está no finzinho. Mas a qualificação dos professores também foi fundamental. Uma meta. Primeiro, assim, a valorização dos profissionais da educação ela é fundamental nesse processo. Quem está no chamado chão da escola, quem opera essa transformação, são os profissionais da educação. Se você não tiver esse conjunto de pessoas valorizadas e motivadas, a gente não vai conseguir fazer a diferença dentro do ambiente da escola. Porque senão eles não serão motivadores. É claro, ele não consegue transmitir o conhecimento na forma mais adequada, mais estimulante, enfim. Então, essa foi uma ação também que foi buscada pelo governo. Nós fizemos um amplo processo de qualificação dos profissionais, né, não só de uma política de recursos humanos que incluía uma melhoria, e claro, dentro das possibilidades que a gente sabe que merecem muito mais do ponto de vista da sua remuneração, né, esse é um debate que precisa ser avançado no Brasil, os profissionais da educação ainda recebem muito pouco. Eu falava agora há pouco que a gente discute para o professor o piso.
né, a implantação do piso, enquanto para outras categorias do serviço público a gente discute Tá a liberação de de teto. Então, essa diferença é que precisa ser valorizada. O Plano Nacional da Educação, o PNE, já faz um apontamento nesse sentido de colocar a remuneração dos professores como na média da remuneração das categorias que existe hoje no mercado. Então, esse é um desafio e a valorização do ponto de vista da qualificação, né, dos programas de incentivo, do acesso às tecnologias de informação, tem todo um conjunto de valores que estão embutidos dentro de uma política de recursos humanos que precisam ser valorizados. Deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, parabéns a Pernambuco por esse desempenho tão bom no IDEC. Obrigado. Eu acho que Pernambuco está apontando para o Brasil aquilo que pode ser uma alternativa para a gente encontrar uma educação pública de qualidade. Com certeza. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Se você quiser assistir qualquer edição do Palavra Aberta, inclusive essa que nós estamos acabando de apresentar, é só entrar em nosso site. Anote aí, câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.